Estamos começando mais um podcast aqui, The House Talks. The House. Hoje, nessa presença incrível desse cara tão simpático, Vitor Amar. Tudo bem? O cara, além de simpático, gente boa demais. A gente tem que dar canete. Talentoso demais. Pô, Vitor, muito obrigado por você dar essa moral pra gente estar aqui no podcast que hoje. Isso, muito mó legal, alegria cara. de estar aqui. Eu nunca sei, eu só tenho um problema que eu nunca sei em que pose eu fico quando eu vou fazer entrevista de podcast. Então, não sei se eu fico de lado. Você fica do jeito que você quiser. Eu não sei se eu fico olhando assim, eu não sei se eu olho pra vocês assim. Eu vou ficar assim. Tá bom. Nenhum nem tá outro. Perfeito. Eu vou ficar assim. Tá ótimo, tá muito bom. Tá bom. Fica mais pra luz e um pouquinho pro escuro. E a gente tá aqui na presença também do nosso irmão Broma. Que honra, obrigado por estar acompanhando aí. Vai ser nosso parceiro aí na mesa hoje. E você chamou a pessoa errada. Pra esse papo aí com o Vitor. Pô, que honra mesmo, obrigado. Pô, eu tô felizão, né? Essa casa, com esse projeto novo, The House Talks, é legal. Vamos ver o que promete hoje. Que legal. Cara, e você sabe que a gente tava falando ontem, The House Talks, em 2 meses, nós batemos aí já 4 milhões de visualizações. Pô, parabéns. Caraca, muito massa. Parabéns. Pô, surpreendeu, muito sabe? massa. Surpreendeu. Parabéns. Até porque aquilo que a gente tava falando, nós estamos fazendo outras coisas, além de humor e tal, outras coisas, né? Outros temas. E aí acaba que... Cara, empresarial, médico, humor, enfim, todos os assuntos aí. Aí bem editadinho ali, um cortezinho ali, muito legal, muito já legal. vai longe. Então, é assim, primeiro agradecer a presença de vocês. Pô, que honra, né? obrigado você. E agradecer já também o nosso parceiro, a Cell Shop, que tá apoiando o podcast, tá apoiando The House Talks. Então, para você que tá ali em Foz, que vai fazer um passeio no Paraguai, vai fazer umas compras no Paraguai, Chique, a Cell Shop, top, né? Só equipamento de primeira, só material de primeira, né? Loja de departamento incrível, a Cell Shop, Jorbel, nosso parceiro. Obrigado, Jorbel. E pro pessoal que tá seguindo, tá inscrito no canal. Super apoiando aqui de legal olho. Pra caramba, isso é importante, né? Pro crescimento. Com e certeza. a gente tem percebido aí toda semana o crescimento do canal. Muito legal. Então, você que tá inscrito, muito obrigado. E quem não tá e puder se inscrever, dá essa força aí pra gente. Ai, que bonitinho, o olho dele brilha. Você viu? E aí, pra gente começar com o Vitor, cara, você foi um cara precoce pra caramba, né, cara? Você começou no humor muito cedo, né? Muito, cara. Pô, conta essa história. Como é que começou ali? Eu acho que tinha 15 anos, alguma coisa assim. Cara, eu sou um cara muito esquisito, sabe? Eu sou um cara bem esquisito mesmo, assim. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, eu do nada invoquei que eu queria escrever um livro. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever um livro que chamava C-Bob, Clube das Besteiras Oficiais do Beco. Era um livro infantil de crianças que moravam num beco. Caramba, e com 12 anos. elas queriam fugir daquele lugar pra viver uma aventura, elas fugindo de lá, e aí eu comecei a escrever esse rolê. Claramente descompensado da cabeça, né? A criança de 12 anos fazer isso, claramente... Não, já tinha um talento aí, né? já tinha um talento. Já bem precoce. Muito descompensado. E aí eu, obviamente, fazia psicólogo, né? Minha família já tinha notado que tinha alguma coisa de estranho comigo. E aí... Mas era você que fazia ou era a família que fazia? Eles me colocaram lá pra ver se tava tudo certo, entendeu? Aí eu Você não vem de família de artistas? Não. Ok. O meu pai, pra não falar que ninguém na minha família trabalha com comunicação, meu pai, ele formou como historiador, então meu pai é professor, certo. e meu pai também atuou como palestrante. Então meu ok. pai tem um lance da oratória Então nele. você já tem isso tá no veia, DNA, né? Tá no DNA. E aí a minha psicóloga viu alguns dessas partezinhas desse livro que eu tava querendo escrever. E aí ela falou que ela achou que tinha muita coisa, muito diálogo que parecia engraçado. Só que a minha ideia era fazer um livro de aventura, era negócio de, moleque, assim, né? Então eu queria fazer coisa de quase super-herói, assim, e tal. Não era pra ser engraçado, só que ela falou que tinha coisas que ela achava que eram divertidas. E aí nisso ela conversando comigo, ela perguntou se eu já tinha ouvido falar de stand-up. Mas isso daí, cara, 1000 anos atrás. Isso daí foi tipo 2010, não, menos 2010, deve ter sido 2009, por aí. Na hora que nasceu o stand-up E aí eu falei, cara, não tô ligado. E aí ela citou algumas referências de coisas de comédia e falou, assiste que eu acho que
talvez, já que você tem a cabeça criativa, você goste de algo desse tipo. E aí eu fui no YouTube mesmo, tipo, no computador. Na época a gente usava computador ainda. Internet discada. Computador. E aí eu, no computador, eu fui no YouTube, e aí comecei a ver, por exemplo, cara, os primeiros vídeos de comédia que tinham bombado, assim, né? Então eu assisti desde o Diogo no Jô, até assistir, tipo, Melhores do Mundo, Barbichas, e aí fui vendo comédia mesmo, em geral, não só stand-up, mas comédia. E aí, cara, eu fiquei meio viciado, eu comecei a assistir muita coisa de comédia, eu passava noites assistindo coisa de comédia, pesquisando, fuçando, eu via vídeo com pouquíssima visualização, mas eu tava assistindo coisa, e eu acho que eu fui absorvendo aquela parada, assim, e foi muito junto num boom de quando teve o boom do CQC, que trouxe um público a mais pra comédia, pra essas coisas assim, e aí isso fez com que eu virasse uma pessoa que consumisse bastante comédia. Então, quando tinha show de comediantes na minha cidade, lá em Uberaba, eu ia assistir, eu não podia entrar. Então, eu lembro até hoje, o primeiro stand-up que eu assisti foi do Morgado. Ele foi fazer um solo lá em Uberaba, e a classificação indicativa era 16 anos, só que eu tinha 12, né? E eu não podia entrar. Então, uma semana antes do show, eu mandei um e-mail pro pessoal da produtora que tava levando ele lá, e aí falei que eu queria assistir e tudo mais, só que eu não podia, não tinha como, o que eu podia fazer e tal. Não tem como. Aí no dia eu cheguei lá na bilheteria do teatro e fiquei enchendo o saco. E aí, cara, deixaram todo mundo entrar, pra não ter risco de nenhum problema, juizado, nada. E eles falaram, mano, vai escondido aqui, tá? Aí eu fui escondido, assim, no fundo do teatro, e eu assisti ao vivo pela primeira vez. E aí aquilo me deu uma, tipo, meu Deus do céu. Então o primeiro show que você assistiu foi o do Morgado. Foi do Morgado. E ele sabe disso, sabe disso. E inclusive depois, é muito engraçado as coisas, porque quando eu tava começando também, nos meus primeiros anos, foi uma das pessoas que mais me abriu espaço pra fazer show, porque Morgado na época... muito gente boa, né? Muito. E na época ele morava em Uberlândia. Então, Uberaba e Uberlândia é um do lado do outro ali, sabe? E aí uma coisa coincidiu com a outra. Mas aí foi como eu comecei a conhecer e gostar de comédia. E aí eu fui começar a trabalhar com comédia com 14, 15 anos. Que depois eu fiquei uns 2, 3 anos viciado assistindo coisa, consumindo, até que eu falei, cara, acho que... Não sei. É isso que eu quero fazer. Tô sentindo um negócio aqui, assim, sabe? Alguém tá me chamando e vou ter que ir, tio. A comédia é tipo um mosquito que te pica, assim, e aí quando te pica, acabou, meu irmão. Quando te pica, não tem o que fazer, você não tem pra onde ir, assim. E foi isso. Eu comecei a tentar escrever por conta, comecei a tentar fazer... Não existia um cenário na minha cidade de comédia, então eu comecei a tentar escrever, comecei a tentar pensar coisas que eu poderia fazer. E as primeiras coisas que eu fiz, cara, era na minha escola, no final da aula de literatura. No final da aula de literatura, a professora me dava 20 minutos e eu apresentava pra minha sala. E isso foi as primeiras coisas com 14 anos. E aí eu fui fazendo. E aí conversei com o pessoal da minha escola, lá do Colégio Nossa Senhora das Graças, pessoal maravilhoso. E aí eu meio que montei um núcleo de alunos que tivessem interessados em talvez fazer alguma coisa teatral. Meio que você começou a cena, então, na tua cidade. Foi. Né? Caraca. E aí... Fazia 20 minutos. Que luta! Conquistar 20 hoje é uma luta! Mas se eu assistir esses 20 hoje, eu quero bater minha cabeça nessa mesa aqui de vergonha. mas foi, cara. E aí eu... Na minha cidade tem um teatrinho que chama o Teatro Experimental de Uberaba, que ele cabe 150 pessoas. Cara, eu sou muito maluco, gente. Eu com essa idade, eu liguei nesse teatro e eu queria entender como é que eu tinha que fazer se eu quisesse fazer uma apresentação nesse teatro. E aí me explicaram na época que o aluguel do teatro era R$300, né? E aí eu pensei, ok, R$300, o que eu preciso fazer então pra conseguir fazer isso aqui? Eu não tenho esse dinheiro, o que eu posso fazer? E aí eu calculei, 150 pessoas. Se eu vender ingresso a 5 conto, eu pago e ainda sobra alguma coisinha. E aí eu fui e fiz uma divulgação interna no colégio. Eu marquei essa data, fui vendendo no colégio. Já começou a produzir também. Caraca, mano. Inteligente, pô. Isso é esperto. E aí eu lotei 2 sessões. Você acredita? Você acredita, irmão? Se fosse fácil assim hoje em dia, né, Bruno? Olha isso! Se fosse... Quer dizer, além de... Pô, você ainda produzia. Cara, eu produzi muito tempo comédia. Eu produzi muito porque é aquela
história, né? Se você não tem a realidade que você quer, você precisa criar a sua própria realidade. E isso não é fácil. Você tem que quebrar muita cabeça. Às vezes você cria a sua própria realidade, tá na sua cabeça pra quando você quer, assim, né? E foi isso, cara. Eu comecei a me virar porque, cara, minha família nunca teve grana. Então eu não tinha grana pra eu investir numa coisa na época que eu tinha, na idade de escola, assim, não tinha. Então e eu eles te incentivaram, assim, quando você começou a fazer? Teus pais te incentivaram? Cara, como é que foi? Me incentivaram muito. A minha família é muito legal. Acho que eles demoraram a entender. O que seria o stand-up? A entender o que tava rolando. Entender, tipo, o que o Vitor invocou com isso. Eu acho que eles começaram a, tipo, eles apoiavam, mas eles ficavam, tipo assim, também ao mesmo tempo, tipo, querendo entender aonde que isso ia, o que tava rolando, sabe? E eu acho que conforme o tempo foi passando, eles foram entendendo que eu realmente, tipo assim, tinha achado nisso uma fuga mesmo pra você, pra me sentir bem, tá ligado? Pra me sentir... A comédia, ela tem isso de preencher muito espaço vazio nas pessoas que praticam comédia, sabe? Total. E aí eu acho que isso... Eu sempre fui uma criança muito sozinha, sempre fui uma criança muito na minha, assim. Eu acho que eu achei uma forma de ter voz através da comédia, sabe? Tipo, eu sempre fui muito tímido, muito retraído. Eu nunca fui a pessoa que chega no ambiente e... Muito pelo contrário, eu sou o tipo de pessoa que eu chego no ambiente pedindo desculpa por tudo, sabe? Eu também me sinto muito sozinho. Se você precisar ter um amigo imaginário meu, pode ficar contigo, né? Mas é mais ou menos isso, a gente se sente sozinho, né? O Luciano é ele entende um pouco dessa área, ele vê. Mas realmente, mano, a comédia é o único lugar que a gente não é julgado. E algumas pessoas são. Mas é quando a gente pode falar dela, quando a gente pode falar do que a gente pode falar sobre qualquer texto que a gente tenha, quando a gente fala sobre isso, se a gente fala sobre isso, é uma liberdade. Então é uma baita de uma fuga, uma liberdade incrível, assim. Total. E foi através disso que eu acho que foi... Por isso que eu acho que foi tão do nada. Porque eu acho que foi uma coisa que me preencheu num lugar que eu não sabia que eu precisava, sabe? E aí fiz essas sessões no teatro, só que eu já tinha uma noção, por assistir muito, do tipo assim, cara... Isso aqui que eu tô fazendo não é profissional. Se eu quiser ser profissional, eu acho que eu preciso ir além disso aqui. E... Porque, tipo assim, era um espetáculo de 1 hora que eu fazia 20 minutos de stand-up, 20 minutos de improviso, de tipo, jogo de improviso, assim, e 20 minutos de sketch, de cena. Pra conseguir preencher o tempo de 1 hora, saca? Você juntou tudo que tu assistia. Exatamente. Caraca, Exatamente isso. Muito cedo. E pensou super rápido, né, cara? Tá louco. E aí, tipo, eu lembro que quando eu tinha 15 anos... Nessa transição desse período que eu tava experimentando essas coisas, eu lembro que eu vi uma divulgação que ia ter um workshop de stand-up, que quem tava ministrando era a Carol Zócoli, e aí... open mic, né, que é o que a gente chama dos iniciantes de comédia e tal, era uma coisa muito... ainda muito rara, assim, quando tinha, meio que... Ou virava profissional muito rápido, né? Ou quem era profissional já meio que se ligava que tinha pessoas novas na cena tentando fazer. Não é igual hoje que tem 200 milhões de comediantes fazendo coisa que a gente nem sabe o que tá fazendo. Sim. Então, só que o que é o lance? Isso era em São Paulo. Eu morando em Uberaba, ainda tinha o investimento do curso, eram muitos gastos. E era uma coisa que parecia muito distante. Primeiro que eu não podia ir sozinho pra São Paulo. Segundo porque eu não tinha grana pra fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu marquei mais uma data nesse teatro e eu pensei, eu vou pegar o que sobrar disso pra eu pagar o curso. Sim. Então o curso eu vou pagar com esse rolê. Só que agora eu preciso ir pra São Paulo. E aí eu falei, tá, o que eu faço? Aí eu conversei com a minha família. Eu falei, tô querendo fazer o curso, porque eu acho que com esse curso eu vou conseguir, talvez, me profissionalizar um pouco nisso que eu quero fazer, ter uma noção melhor do que eu quero fazer. E aí eu falei, se a gente fizer uma vaquinha familiar, tipo assim, cada um dá 20 conto. Se a gente for pegando 20 conto aqui, 20 conto aqui, a gente paga as passagens. Eu tinha uma tia que morava em São Paulo, falei, posso ficar na casa da minha tia. E aí, tipo assim, se a gente juntar um pouquinho aqui, a gente faz esse rolê. E aí eu acho que foi quando minha família começou a ficar, tipo assim, meu Deus, cara, esse menino tá louco. Agora ele tá levando a sério. Agora vamos levar na psicóloga mesmo. Mas na tua cabeça,
tua ideia já era essa, eu vou me profissionalizar nisso e essa vai ser minha vida. Eu queria me profissionalizar. Eu não sabia ainda se eu ia conseguir ser um profissional disso. Mas eu queria me profissionalizar nisso porque, tipo assim, eu não queria me expor a fazer algo de uma maneira que fosse mal vista ou que fosse ruim pro geral, pro cenário, pra nada, assim, né? E eu pensei, cara, tô num lugar onde não existe cena disso acontecendo, onde não existe um acompanhamento profissional, onde não existe nada. Se eu ficar fazendo isso de qualquer jeito e em algum momento, por alguma coisa, isso chegar em alguém, isso pode ser muito ruim, tanto pra mim quanto pro público em geral, tal. Não sei, fica com isso na cabeça. Em que momento que virou essa chave? Você falou, agora fui. Agora virei profissional e agora vou viver disso. Foi na volta desse curso. Porque aí eu convenci minha avó de ir pra São Paulo comigo, porque eu não podia ir sozinho. O cara é ligeiro. Ele tentou a mãe no pai e falou, tá ficando louco. E a avó falou, deixa o menino ir. Fui com minha avó, cara. Peguei um busão, Uberaba, São Paulo, com minha avó. A gente foi na casa da minha tia, que era irmã dela, então também juntei o útil ao agradável, que ela ia ver a irmã dela. Você prometeu pra ela, não, vai lá, você vai visitar tua irmã. Tipo isso. Tem que, né? E aí, eu lembro disso até hoje, cara. Era no Quintal do Humor, que é uma casa lá em São Paulo que fornecia vários cursos, assim, de comédia, de improviso, palhaçaria, stand-up. Tinha vários, assim. E eu lembro até hoje que eu fui com minha avó até o local do curso, né? E, cara, a turma era só adulto, né? Uau. Era só adulto a turma, obviamente, né? Então minha avó ficou do lado de fora, eu entrei... E eu acho que eu chamava muita atenção pelo fato da minha idade. Eu acho que era muito a imagem de ver um adolescente, né? Eu acho que isso chamava atenção. E na época, inclusive, na mesma turma, quem fez comigo foi a Ariana Nucci. A Ariana Nucci, ela tava nessa mesma... Cara, que bacana. A gente gravou com a Ariana Nucci aqui também. Então, a gente meio que tava junto nesse mesmo momento, assim, sabe? E aí eu lembro o que aconteceu. A gente tinha que... a gente aprendia as técnicas com a Carol, de piada, tal, ouvia bastante coisa. Eram 2 dias de curso. E aí você tinha que, tanto no primeiro dia quanto no segundo, apresentar 3 minutos seus, assim, pra turma. Então, no primeiro dia você apresentava, no segundo dia você apresentava, tipo, uma versão melhorada, uma coisa assim, sabe? E... o Patrick Maia foi nesse primeiro dia que eu tava no curso pra ver, tipo assim, de curioso mesmo, assim, pra ver a galera que tava fazendo o curso, tudo mais, tal. Ele foi só pra dar um bizu mesmo, um olheiro pra comprar alguém novo, né? Até porque, igual eu falei, tipo assim, não era uma coisa tão recorrente, né? Sim. Então, isso era uma coisa que a galera que era profissional na época, eu sempre acho que tinha mais interesse, exatamente, né? E aí, quando acabou o primeiro dia de curso, quando eu tava indo embora, o Patrick me chamou num canto e falou assim, cara, pô, legal, tal, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu falei, nada, eu tô de boa. E aí ele falou, você não quer fazer 5 minutos no Comedians, não? Uau! Que louco. E aí eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, quero. Aí ele falou, então aparece lá, eu vou falar com o pessoal, aparece lá, tá o horário. Cara, eu fiquei o dia inteiro passando mal, cara. O dia inteiro passando mal. Não, esse deve ser difícil, esse momento. Uma caganeira, assim, o dia inteiro, assim. Eu pensando, cara, por que eu aceitei? Porque aí parece que minha ficha fez assim. Que eu fiquei assim, mano, por quê? Agora eu vou passar muita vergonha agora, porque uma coisa é eu fazer isso pra galera que me conhece, fazer isso pras pessoas da minha escola. Sim. Agora, mano, eu vou estar num lugar que tem a galera que eu assisto no YouTube fazendo esse negócio. Nossa! E a galera pagando pra assistir, né? Eu fiquei pagando pra assistir. Isso foi me dando um negócio o dia inteiro, eu querendo vomitar o dia inteiro, cara. E aí eu lembro que quando eu cheguei no Comedians foi pior ainda, porque quando eu entrei no camarim, primeiro ver o Comedians, né, que era toda aquela mística do que ele representava, principalmente na época, era o auge do auge, assim. Então... eu lembro direitinho, era um sábado, então era um dia que tinha 3 sessões, uma seguida da outra, assim, no Comedians, e lotado. E aí eu lembro que quando eu entrei no camarim, tava o Danilo, no camarim. Glória! Logo de cara eu vi o Danilo no camarim. Que beleza. E aí eu já fiquei, tipo assim, nossa, eu já não sabia. Eu sentei no primeiro lugar que eu vi vazio, assim, eu sentei, assim. E agora faça o quê, né? Não, mano, e tinha muita gente. Nesse dia no camarim tinha o Danilo, o Afonso, o Cambota,
o Vilela, o Zene, o Camejo. Tinha muita gente também que nem ia fazer o show, mas que tava lá, sabe? O Patrick tava pouca pressão, lá. Né? Mano, tinha Pouca muita pressão. gente. E galera, tipo, profissional. Eu não era profissional. E eu lembro que eu sentei, cara. E eu lembro de ficar assim, tipo... cara, tipo assim, a galera conversando comigo e tal. Eu acho que também virou uma grande atração pra todo mundo ali. O garoto a minha aí, figura ali, mano, gordíssimo. Era isso aqui sem barba, tá ligado? E daí eu parado assim, meu Deus do céu. E aí eu fiz a primeira sessão. E eu tava muito nervoso, eu lembro só de uns flash na minha cabeça, assim. Mas foi um negócio que me... Quando acabou a primeira sessão, funcionou, assim, hoje, se eu, igual eu falei, hoje se eu assistir, eu vou querer me matar, né? Mas, tipo assim, eu lembro que eu fiz, e quando eu fiz, falaram pra eu ficar e fazer a segunda também. Você falou, opa, mano, e aí eu fiquei, tipo assim, caralho, legal. Aí eu fiz a segunda também. E aí, cara, isso foi emendando uma coisa na outra, que aí eu lembro que, tipo assim, eu fiquei uma semana em São Paulo. E aí eu fui fazendo várias coisas, me levaram pra fazer no Bar ao Vivo, que é também um lugar clássico, antigaço, que tinha stand-up lá em São Paulo, que tem muito vídeo na internet dos antigos, que era o tijolinho com o símbolo do ao vivo, assim, do comédia ao vivo, assim, que tinha vídeo do Rabin, de uma galera fazendo. Aí eu fui fazer o Beverly também, fui fazendo, e aí eu conheci muita gente que eu, né... Hoje tem uma super amizade, hoje trabalha junto. Quando eu voltei pra Uberaba, eu voltei com a sensação do tipo assim, agora eu não posso dar um passo pra trás de novo, cara. Porque, tipo assim... Agora foi. Eu conheci pessoas que eu admiro, eu fiz show pra pessoas de verdade, então agora eu preciso usar isso a meu favor. Quando eu voltei pra Uberaba, foi quando eu sinto que eu falo assim, agora eu vou virar profissional nisso. Eu peguei um barzinho e comecei a fazer toda quinta-feira um barzinho lá em Uberaba, montei um grupo de comédia e... Isso da cidade mesmo, na cidade. Novamente, pô, começando o cenário produzindo. Tudo, produzia. Legal. Passei tudo que eu aprendi no curso para 3 amigos que queriam começar, ajudava a escrever os textos, assim, e toda quinta-feira a gente tava lá religiosamente fazendo. Eu fiz esse show por 1 ano e meio. Tinha dia que tinha 5 pessoas, tinha dia que tinha 50, tinha dia que tinha 15. E aí foi isso que me criou uma casca do caralho, porque eu tava lá toda quinta fazendo, e isso me fez criar material, me fez criar muita coisa. E foi dali que eu acho que eu, agora eu sou profissional nisso aqui. Foi meu primeiro pontapé, assim. Que bacana, cara. E essa, desculpa. E essa falta de público te criou responsabilidade dentro da questão do texto. Porque hoje, assim, pelo menos que eu entendo, hoje eu vejo que a comédia, não que seja ruim isso pra galera que já são novos, mas eu vejo que hoje na comédia da galera nova, falta bares. Não que, graças a Deus a gente tem comedies em Curitiba, mas os bares, eles dão uma responsabilidade dentro do texto. Porque a gente vê que ainda dentro de um comedy, por exemplo, The House, a pessoa vem abrir, por exemplo, o teu show. Ele vai pegar um público, porque é a tua vibe. Tua vibe é um cara mais parado, mas super engraçado e alegre que todo mundo. Então essa vibe vem pra galera. A galera já vem no show assim. Então, às vezes, um comediante novo vem no comedy, numa plateia tua, e é muito mais leve fazer pra essa galera dentro de um comedy do que num bar que é complicado. E isso você acha que você viu que teve essa responsabilidade dentro do texto? Acho, e também pela rotatividade, e também pela falta de experiência, né? Na minha cabeça eu tinha que escrever material novo pra toda semana. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu falava, não, tem que ficar criando. Stand-up é isso, tem que ficar criando, fazendo. Então, cara, eu escrevi muita coisa, assim, nessa época. Cara, muita coisa. Todo show eu testava coisa praticamente, assim, por falta de noção mesmo, assim, sabe? Mas, Vitor, desculpa perguntar, mas eu acho que isso não é difícil pra vocês. Tu é um roteirista, um dos roteiristas incríveis dentro de São Paulo. Então, construir pra tu não é difícil. Não, eu acho que construir é difícil pra todo mundo. Eu acho que o lance eu acho que, tipo assim, nessa época, eu não tinha nem noção do que era ser um roteirista. Caraca! Tipo assim, fazia sem saber o que tava fazendo. Eu aprendi técnica de gatilho de piada, que foi o que eu aprendi no curso, gatilhos de
técnicas de escrever piada, sabia que eu tinha que fazer coisas autorais, que tinha que ser ideia minha, e foi isso que foi meu ponto de partida pra... tô pelo menos fazendo algo correto, sabe? Sim, mas, tipo, eu acho que eu não acho que seja fácil. Eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo os seus caminhos da sua cabeça. Você vai aprendendo a como sua cabeça funciona pra ficar mais fácil chegar nas piadas, sabe? Caraca, abriu a mente agora, hein? O Vitor, e hoje você mora ainda em Uberaba ou você tá morando em São Paulo? Hoje eu tô nômade. Eu tô indo e perguntando, o que é nômade? Hoje eu tô nômade, cara. Porque o que acontece? Eu morei em São Paulo, fixo em São Paulo, durante 8 anos. Tá. Eu fui pra São Paulo, eu tava... com 19 anos, e aí eu morei lá fixo até ano passado. Fiquei muito tempo lá, morei com amigos, morei sozinho, morei casado, morei de tudo quanto jeito você imaginar, assim. E agora, aí, no final do ano passado, eu comecei a me questionar um pouco se eu não tava precisando dar uma refrescada na minha cabeça. Porque eu comecei a ver que eu tava muito cansado, que minha cabeça tava muito cansada mesmo, assim, questão de saúde mental mesmo, assim, sabe? E São Paulo é uma cidade que eu gosto muito de São Paulo, mas São Paulo, ao mesmo tempo que ela te oferece muito, ela te suga muito. E aí eu pensei na possibilidade de... Falei, cara, acho que se eu passar um tempo de volta em Uberaba, porque o mercado mudou muito. E aí, hoje eu tenho condições de estar morando em Uberaba e continuar viajando, fazendo meus shows, certo, e continuar postando coisa na internet, ir pra São Paulo, voltar. Até porque a logística Uberaba-São Paulo não é tão complicada, é um voo, né? Um voo só. E mesmo se for de ônibus é tranquilo. E igual eu falei, tipo assim, hoje em dia você vê pessoas que moram nas suas respectivas regiões, que tem público, que viajam com seus shows e que estão fazendo seu corre. Isso me fez pensar muito nisso, sabe? Dar uma desacelerada, baixar meu custo de vida para também baixar a minha cobrança comigo mesmo. São Paulo, o custo de vida é alto, né? Nossa, muito alto, muito alto. Você vai pegar um apartamento em São Paulo, é tipo uma caixa de fósforo por R$5.000 por mês, assim, sabe? É uma loucura. E aí eu fiz essa movimentação, falei, cara, vou pra Uberaba, vou ficar um tempo em Uberaba. Aí passou 2 meses que eu tava em Uberaba, eu descobri que eu ia ser pai. Aí mudou tudo de novo. Tive que recalcular a rota, tudo de novo, assim, sabe? Porque a família da minha esposa e ela são de João Pessoa, Paraíba. Perto, tá fácil. Olha a disca aí. E aí. Eu tô no nômade ainda, gente. Ninguém me explicou o que é nômade. Eu tô sério que eu não sabia. Eu tô flutuando pelos lugares. Que não mora, tem um lugar fixo. Muda de lugar o tempo inteiro. Porque entendi. agora o que acontece a minha mulher decidiu que ela queria ter nosso filho em João Pessoa, pra estar próximo da rede de apoio da família dela. Claro. E aí, o que aconteceu? Eu tô nos últimos meses, esse semestre, foi tipo assim, 2 meses em Uberaba, aí passei 3 meses em João Pessoa. Porque eu tenho um irmão que mora em João Pessoa. É uma cidade muito massa lá, ela é lindo, muito legal. lindo, maravilhoso. Linda cidade, ela é muito legal. Fiquei, tipo, 3 meses lá por conta do nascimento do meu filho, queria estar próximo, queria estar lá nesse momento e tal. Ela foi um pouquinho antes, porque tinha que ir um pouquinho antes e tal. Só que ao mesmo tempo tem que trabalhar também, não posso tirar uma licença paternidade de 1 ano, né? Não dá, né? Não dá. Então agora eu tô numa situação, cara, que eu tô pingando. Igual, eu fico em São Paulo, eu tenho uma casa em Uberaba, aí eu tenho um canto em São Paulo, e aí tem o canto em João Pessoa, e aí Tua esposa tá em João Pessoa. Tá em João Pessoa. O teu filho. E aí eu fico... Cara, eu tô igual caminhoneiro, irmão. Tô igual caminhoneiro. Eu só não tenho 7 famílias, mas eu tô quase lá, sabe? Eu pensei, só não tenho caminhão. Eu pensei... eu só não tenho caminhão. Deixa eu te falar, eu hoje à tarde estava falando com o Diogo Portugal. E aí eu falei, pô, Diogo, hoje nós vamos gravar com o Vitor Amar. Ele falou, cara, que legal, eu adoro o Vitor e tal. Daí ele falou, pô, pede pra ele contar da irmã dele. Você tem uma irmãzinha mais nova, não é? Tenho, a Sofia. A Sofia. Ele falou, pô, pede pra ele contar da irmãzinha dele. Cara, a Sofia... A minha irmã foi o meu primeiro viral na internet. Você acredita? Foi a minha primeira coisa na internet que viralizou foi a minha irmã. E de uma maneira muito despretensiosa, cara. A minha irmã e eu, a gente tem 12 anos de diferença, certo, né? Porque nós somos filhos de pais diferentes. Certo. Só que a gente tem uma relação, sempre teve uma relação muito boa, assim. Eu praticamente, durante uma época, ajudei a criar a minha irmã.
Teve uma época que eu tava postando vídeo de stand-up no meu canal no YouTube toda semana. Toda semana tinha um vídeo novo de stand-up no meu canal. Eu fazia em São Paulo, né? Então tinha muita facilidade de estar gravando, postando. Principalmente o pré-pandemia, que não tinha Reels, não tinha TikTok, então as pessoas consumiam de uma maneira diferente, as coisas mais longas e tal. Então eu fazia um vídeo de stand-up toda semana, tinha o meu público que ia crescer no meu canal. Suave. Fluindo. E aí, cara, teve um desses vídeos que eu fui fazer que foi... Eu queria falar sobre minha dificuldade com jovem, que eu não gosto de jovem. E eu queria falar que, tipo assim... eu não gosto de jovem. Agora você vai ter um que vai ter que gostar. Eu sei que eu sou jovem. E na época eu ainda era mais jovem. Sim. Mas eu sempre tive dificuldade com jovem, irmão. Sempre. Eu acho jovem muito soberbo. Acho que jovem sempre acha que sabe de tudo, sabe? Tem esse tom de tipo, eu sou melhor do que você. Então, eu odeio. Quanto mais descolado, mais eu odeio jovem, sabe? Tipo assim, odeio. Ai, Daniel, para de ser jovem. Mas cara, eu tenho muita agonia de jovem. E aí eu queria fazer um material de stand-up falando sobre isso. Eu tava escrevendo piada sobre isso. E nessa mesma... Quando eu tava escrevendo esse material, eu tava passando uns dias em Uberaba. E aí teve um dia, cara, isso minha irmã, ela era novinha, ela devia ter uns 9, não lembro exatamente a idade, mas devia ter uns 9 anos de idade, por aí. E aí eu lembro que ela chegou um dia da escola meio chorando, assim, ela tava meio triste, não quis falar direito o que aconteceu, foi pro quarto e tal. E eu não entendi direito o que tava rolando, sabe? E aí, cara, a minha irmã começou a postar naquele status do WhatsApp, assim, aquela coisa assim, umas rimas. Tipo, meio coração partido, assim. E mal escrito. Uma criança de 9 anos escrevendo, sabe? Umas rimas mal escritas, umas rimas meio boba, assim. E ela postando essas coisas. E eu fiquei assim, cara, primeiro eu achei engraçado, mas depois eu fiquei, tipo assim, pô, o que tá acontecendo e tal? E aí eu fui no quarto da minha irmã pra entender o que tava acontecendo. E aí, tipo assim, eu não quis entrar no quarto, né? Eu parei, tipo, pra ver o que tava rolando. E a minha irmã, cara, ela tava gravando uns áudiozinhos. Tipo assim, ela tava gravando uns áudiozinhos com as rimas que ela tava fazendo. Caraca, de coração partido, mano. Assim, tá ligado? E aí eu achei isso muito engraçado, pelo fato de ela ter decidido fazer umas rimas, tipo, nessa idade de coração partido. E eu fui entender que, tipo assim... Parece que tinha um menino da escola que ela gostava e que falou que gostava dela também. E aí, no mesmo dia que o menino falou que gostava dela, tipo, no final do dia, ele falou na frente de todo mundo que era mentira, que ele gostava de outra menina. E aí ela acabou com o coração dela, ela ficou triste pra caramba e tal. E aí, cara, quando eu vi isso acontecendo, eu vi que ela... Eu não esperava que ela fosse estar fazendo rima, sabe? Achei isso muito engraçado. E aí, mano, eu não sei o que me deu, que eu falei, vamos fazer disso uma coisa legal pra ela e ao mesmo tempo, tipo, engraçada. Eu falei, Sofia, eu vou te ajudar a melhorar essas rimas. E a gente vai fazer um rapzinho e eu vou postar nesse material que eu quero fazer sobre jovens como vingança pra esse menino da sua sala, pra você se sentir vingada. Na hora ela apoiou. E aí ela topou. E aí a gente gravou o áudiozinho, né? A gente gravou o áudiozinho, que é o grande hit Enzo Cabeção. Enzo Cabeção. Latino ficou puto, por que eu pensei nisso, cara? Enzo Cabeção. E aí é um hit, uma diss, como dizem no rap, uma diss da minha irmã. E aí eu lancei... no meio desse material de stand-up, eu conto essa história e eu mostro o áudio da minha irmã como vingança, a plateia vai à loucura, negócio muito massa. Só que mesmo assim, tipo assim, quando eu postei isso, eu postei como mais um vídeo de stand-up. Só que isso viralizou muito, assim, na época. E eu criei meio que uma alcunha da minha irmã, criei um alter ego da minha irmã, que eu transformei minha irmã em MC Sofia. Caraca! Eu comecei, produtor mesmo, cara. Eu comecei a vender pra isso no meu canal, do tipo assim, a minha irmã, ela é uma rapper. E durante muito tempo, eu mantive essa persona da minha irmã, ser MC Sofia. É um alter ego dela. Então, a partir disso, tiveram vários outros conteúdos no meu canal que foram acompanhando até as fases dela, tipo, foi 9, 10,
10, 11, 12 anos, ela ficando mais velha, assim, e ela fazia aparições, às vezes, nas minhas coisas, como a MC Sofia. E ela faz alguma coisa nesse segmento ainda? Nunca, ela só topou pra fazer graça comigo, cara. E aí a gente fez uma coisa, a internet, cara, é uma terra sem lei. A internet é uma coisa que, assim, as pessoas são muito burras, cara. E aí absurdo, velho. Absurdo. Não, é um absurdo. As pessoas são muito burras. Mas é verdade, cara. Eu fiz um negócio ridículo, gente, mas eu queria fazer um teste pra entender o quanto as pessoas realmente, tipo assim, leem as coisas, quantas pessoas veem o que elas estão consumindo. Isso foi em 2018, mais ou menos, que eu postei esse vídeo. Ano passado, eu falei, cara, eu vou fazer um corte desse vídeo pra Reels, eu vou repostar isso como Reels, e eu vou tentar enganar as pessoas de novo. Eu vou escrever na legenda que, tipo assim, isso é um vídeo antigo, tal, não sei o que lá, e eu vou tentar novamente ver se isso vai dar resultado ou não, se isso, né, der um alcance alto de novo ou não. Eu quero ver até onde as pessoas vão acreditar que minha irmã é rapper de verdade, ou se elas vão entender que isso é uma coisa de humor, uma coisa idiota. Aí eu postei esse corte, e aí viralizou de novo. Só que agora viralizou como Reels. Antes tinha viralizado no YouTube, agora viralizou anos depois no Reels, pra um novo público, que não sabia, não tinha noção. Não tinha visto. E aí viralizou de novo. E aí quando viralizou de novo, aí eu falei, agora eu vou aproveitar. E aí eu fiz mais alguns conteúdos novos, e eu fui jogando como isso, que a galera pegando. Caralho, que inteligente. Cara, aí eu fiz uma coisa pro meu canal, que eu fiz um documentário falso, que chamava Por Onde Anda MC Sofia. Por quê? O meu público do YouTube... o meu público do YouTube já conhecia a MC Sofia. Esse público novo que veio do TikTok e do Reels não fazia ideia de nada. E aí, o que eu fiz? Eu fiz essa galera do Reels, do TikTok, que achou realmente que minha mãe era um rapper, e assistir o documentário no meu canal pra entender o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, pra quem já conhecia, já saberia que isso era tudo uma grande zoeira. Sim. E aí eu fiz um puta documentário investigativo, assim, sabe? Que, tipo assim, ficou anos sumida porque ela foi presa, aconteceu um monte de coisa. Tá? E aí, pra onde ela anda? Ela tá sumida, minha família desesperada, depoimento da minha mãe, da minha avó, desesperada e tal. E aí, tipo, no final ela aparece como se nada tivesse acontecido, assim e tal. E aí no final, no final do documentário, eu mostro que era tudo desde sempre, a gente sempre, era uma brincadeira. Tipo, desde o primórdio, sempre foi uma zoeira, nossa, assim, sabe? Porque minha irmã já tá velha agora, ela vai fazer ano que vem 18 anos de idade. Super velha, né? E aí... é que agora não tem como mais eu ficar brincando com a inocência, de claro, tá, né? Claro. E aí, tipo assim, falei, cara, vamos meio que, tipo assim, encerrar essa personagem, essa brincadeira, porque agora, tipo assim, pô, ela vai passação de vergonha, ela não quer fazer isso. Mas vamos encerrar de um jeito legal. Aí eu fiz esse documentário meio que pra encerrar a MC Sofia. Muito legal. Ô, Vitor, e você fez televisão também, né? Fiz bastante. Conta um pouco da tua experiência na televisão. Cara, eu comecei a trabalhar como roteirista muito cedo, assim. Eu comecei a trabalhar como roteirista, meio que acompanhou minha carreira como comediante. Poucos anos depois que eu tinha virado comediante profissional, quem me introduziu nesse mundo de roteiro foi o Vitor Camejo, que o Camejo é um cara que também já trabalhou em muita coisa de televisão, de roteirista e tal, e ele me deu um toque que ele achava que o meu estilo de escrever, meu estilo de fazer piada, que talvez eu poderia ser um bom roteirista, que talvez eu poderia ter uma noção de escrever para outras pessoas, não só para mim. E nisso ele começou a me abrir algumas oportunidades de tipo assim, às vezes fazer uns trabalhos de ghostwriter, que a gente chama. O que é o ghostwriter? Por favor. É quando a gente, tipo assim, eu sou contratado pra escrever uma coisa, mas eu não vou receber créditos por isso. As pessoas não vão saber que eu... Entendi. Ghost é fantasma. As pessoas não vão saber que eu fui roteirista disso, mas eu recebo um valor combinado por isso, mas eu sou um fantasma, eu não existo. Tipo isso. Até porque isso, eu tava, tipo, 17, 18 anos, não tinha experiência nenhuma, então ninguém me contratava pra fazer nada. Só que isso foi me dando uma experiência por fora. Eu fui fazendo ghostwriter ali, por coisas por fora que ele ia me passando, e aí, tipo, isso foi me dando uma casca. Mas isso não foi o caso da Culpa do Cabral, né? Culpa do Cabral, você já era roteirista... Eu comecei como ghostwriter também. Eu comecei como ghostwriter também, porque quando eu comecei a fazer essas coisas... eu já era muito amigo dos meninos. Eu comecei minha amizade com o Ventura e com o Nando quando eu tinha 16 anos.
Já conheci o Cambota também. E eu era muito novo. Cara, tipo assim, o Ventura não tinha nem estourado ainda, sabe? E a gente já era amigo. E aí, eu acho que os moleques também já me conheciam. E aí, quando começou tiveram algumas temporadas do Cabral, comecei a fazer Ghostwriter com o Camejo deve também ter falado um pouco sobre, e aí eu comecei a fazer, por exemplo, pro Ventura. Mesma coisa, o Ventura tinha que fazer as coisas dele do Cabral, aí, me ajuda com umas piadas? Ajudo, mando, um valor combinado, recebo de volta, tal, beleza. Só que tudo isso nunca foi de maneira formal, nunca foi de uma maneira oficial. Sim. Eu ia fazendo na minha casa, lá, tipo, do meu jeito, e fiz várias coisas assim, sabe? Quando eu... Olha que corte bom, ó. As piadas do Ventura são escritas pelo Vitor Amaro. Nossa, ficou muito... Thiago Ventura... Eu pensei isso, falei, o pose de quebrada não é dele. E o Thiago dizendo, meu... Cara, mas isso parece bobagem, mas isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque, tipo assim, as pessoas às vezes assistem um programa de TV, por exemplo, e elas acham que às vezes tudo que tá acontecendo é orgânico 100%, que é tudo, tipo assim, nossa, no feeling, tudo cai do no céu, improviso. Cara, intuição. Tudo é planejado, a televisão é muito medrosa, então tudo é planejado, tudo Total. Acontece muito improviso, acontece muita piada, no caso do Cabral, por exemplo, na hora dos próprios comediantes. Até porque só tem fera ali, né? Então os caras crescem, os caras pegam um negócio aqui e fazem o negócio ficar gigante, eles crescem muito o rolê. Só que tudo é esqueletado, desde os quadros, até a ordem dos quadros, até como vai chamar os quadros, quanto tempo vai ser cada coisa. Tudo isso é organizado, né? Não é tipo a Deus dará. Tem um esqueleto certinho pra tudo isso. E aí, tipo, a minha primeira experiência que eu fui realmente contratado como roteirista foi quando foi inclusive o motivo que me fez me mudar pra São Paulo. Eu sempre ensaiava querer ir pra São Paulo. Eu sempre ficava, eu quero ir pra São Paulo, quero ir pra São Paulo. A minha família, pelo amor de Deus, olha quanto você ganha por mês, você vai fazer como em São Paulo? Você tá doido? Eu quero ir pra São Paulo. Não, vai. Achava que isso é, né? Você vai no mercado, eu quero ir pra São Paulo. Eu achava que isso aí, mano, porra, ia mudar tudo. Vou pra São Paulo, vai dar certo. Minha família me segurou num bom sentido várias vezes. Até que teve uma vez que foi quando, tipo assim, o universo coincidiu, cara, assim. Foi quando eu comecei a ter mais... Foi o mesmo ano que eu comecei a ter mais público de comédia. Eu fiz o Faustão em 2017. E aí, isso não é uma época que a televisão ainda era forte. Você participou de um concurso no Faustão? Quem Chega Lá. Quem Chega Lá. Fui lá no Quem Chega Lá. Na Globo, isso, né? E eu sou o melhor vice-campeão de concurso de comédia. Eu juro, gente, eu já participei. Melhor que o Rubinho Barrichello? Irmãos, eu não tô entendendo. Eu participei de umas 4 coisas já, assim, de premiação de comédia, de concurso de comédia. Em todas eu cheguei na final e perdi na final. Pô, mas chegou, isso é importante. Mano, eu cheguei na final em todas pra não ganhar nenhuma, juro. É impressionante. E aí isso me deu uma... Quando eu fiz o Faustão, eu fiquei muitos domingos, porque, tipo assim, né, fui passando de fase e tal, e isso pra mim foi muito bom, na época, assim, reverberou muito na época, assim, eu usei isso a meu favor, junto com o meu canal no YouTube, e aí eu comecei a viajar com o meu solo, eu nunca tinha feito isso, foi o ano que eu comecei a fazer isso. Nesse mesmo ano, o Camejo tava saindo do projeto do programa do Porchat, que foi quando o Porchat queria ir pra Record fazer um talk show dele na Record e tal. E aí ele me indicou, porque ele não queria fazer tal, ia precisar de alguém, me indicou, tanto ele quanto o Morgado na época também, tipo, então os dois passaram por lá, os dois me indicaram, e aí eu fiz um teste por online, assim, mandei uns testes pra eles verem como é que seria, e aí me chamaram pra uma entrevista, e aí eu fui pra São Paulo, numa loucura, cara, porque o que acontece? Eu menti. Eu menti, porque eles falaram assim, tem que estar em São Paulo, tem que ter já uma disponibilidade de experiência, de coisas assim, e eu falei que eu tava preparadíssimo, só que eu não tava preparado. Então, quando me chamaram pra entrevista, eu chamei um amigo meu, Cairo, amigaço meu lá de Uberaba, que também trabalhou comigo com comédia esse tempo todo. A gente pegou um carro, fomos de Uberaba pra São Paulo de carro, de madrugada, porque a entrevista era tipo de manhã. Fui fazer bate-volta mesmo, só pra fazer isso. Aí eu fui lá pra fazer a entrevista, cheguei todo amassado assim e tal. Entrei, aí o Porchat tava o chefe de redação também do rolê. Legal. E eu fingindo
total naturalidade, Sim. com tudo, como se eu já tivesse muita experiência. Sentei, conversei com eles, conversei com todo mundo ali, isso aí e tal. Eles me explicaram os benefícios, como é que seria o salário, tudo. Coisa que eu nunca tive na minha vida, assim, né? E aí eu olhei aquilo, tipo, agi super natural, e eu pensando, tipo assim, cara, se eu ganhasse aqui fixo por mês, ninguém me segura mais. Ninguém me segura. Acabou. Agora... Tá loucura. Salário? Que palavra é essa? O que tá acontecendo? E aí, benefício, né? Aí eu fiquei, nossa senhora. Agora refeição, tá? Eu fiquei, nossa, não, tranquilo. Sim, tô acostumado com isso. O cara falou tal salário, eu acho que podia aumentar, hein? É quando você tá, tipo assim, por dentro, você tá, tipo assim, né? E aí por fora, tá tipo assim, não, eu vou dar uma pensada. Vou pensar com calma, tá? E aí, agradeci eles. E aí eu voltei, mano. E voltei pra Uberaba. De carro já, voltei demais. Passou uma semana, eu recebi um e-mail, tipo assim... você foi contratado, você começa, tipo, daqui 2 dias. Só que isso, eu morava em Uberaba. Só que ninguém sabia, né? Cara, em 2 dias eu tranquei minha faculdade, conversei com minha família, fiz minha mudança, fui morar em São Paulo... E passei 8 anos da minha vida. Caraca, mano. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia faculdade de publicidade. Publicidade e propaganda. E aí abandonei minha faculdade, abandonei tudo. E foi aí que eu entrei pro universo de roteiro. Meu primeiro trabalho oficial foi no programa do Porchat. E ali eu aprendi muito. Ali eu tive uma equipe de pessoas que me ajudou muito. Os 2 chefes de roteiro que eu tive lá foram incríveis. O Gustavo e o Danilo foram incríveis. Me ensinaram muita coisa. Porque eu fazia... pros cocos, eu aprendi formatação, aprendi coisas de técnicas de roteiro de pessoas que não viam só de escrever piada, pessoas que vinham de escrever coisas pra audiovisual. Certo. Então eu aprendi muita coisa. E aí esse negócio me deu uma casca que dali em diante foi naturalmente um trabalho puxando pro outro. Dali me puxaram pro Cabral, aí eu virei roteirista fixo do Cabral. Fiquei anos no Cabral também. Você fazia os 2, o Cabral e o Porta dos Fundos? O programa do Porchat. Desculpa. Fazia os 2, aí o programa do Porchat acabou, aí eu continuei só no Cabral, só que aí a demanda de roteiro é muito louca, porque é indicação. Então, tipo assim, preciso de um roteirista pra fazer tal tipo de projeto. As pessoas lembram com que elas já trabalharam e indicam pessoas. Então, tipo assim, quanto mais coisas você vai fazendo, mais você vai conhecendo pessoas, e se você faz um trabalho legal, você vai ser indicado. Sim. E nisso eu fui fazendo várias coisas. E aí eu fiz a Copa do Cabral, que foi um negócio que que foi o mais legal que eu já fiz, porque é o que mais tinha liberdade. Foi o projeto que mais me deu liberdade de criação. A Felete, que é a chefe de roteiro do Cabral, ela é uma mulher foda, assim, e ela respeita muito comédia, porque a televisão ela tem muito medo da comédia, ela engessa muito a comédia. Eu cansei de fazer coisas que eu sabia que tinham potencial de serem coisas legais, e quando eu vi o resultado final, eu ia por lá, mas quando eu vi o resultado final de tantas alterações e coisas pra caber dentro do que a televisão quer, o negócio perde o que traz a comicidade de fato. É por isso que muitas vezes as pessoas veem coisas de comédia na televisão e falam, isso aqui fulano é sem graça. Cara, não é o fulano que é sem graça. Tá limitado O fulano está limitado ao que ele pode fazer no contexto do que estão deixando o fulano fazer. Uau. Sabe? Porque o maior problema do audiovisual com comédia, na minha opinião, é que eu acho que tem pessoas que não entendem de comédia dando pitaco em comédia. São pessoas que entendem de televisão, que entendem de formato de televisão, mas não entendem de piada, não entendem de comicidade. E aí eu acho que essas pessoas, quando elas mexem nesse lugar, elas tiram o que faz o negócio ser realmente engraçado. E é por isso que tem muita gente muito talentosa que já fez muita coisa grande, mas que às vezes você olha e você fala, isso aí não é engraçado, isso não é tão legal, sabe? Verdade. E então, isso é uma coisa que eu também aprendi muito com roteiro, com televisão, é ter esse desapego, de que às vezes você tem ótimas ideias, às vezes você tem coisas que são legais e você simplesmente tem que jogar fora tudo no lixo, porque não é você que manda. Ou tipo, vamos refazer tudo de novo, Cara, e você fez um fritada também, né? Você fez o Mamãe Falei, não foi? Eu fiz, eu já tinha, o Diogo já tinha me chamado pra ajudar com roteiro de algumas também, de ajudar com piada, também de outras, né? E ele me deu oportunidade em 2 vezes de fazer o fritada, que pra mim é muito conflituoso, né? Porque a minha persona é zero fritada, assim, né? A minha persona de fazer comédia
comédia é zero agressiva. Sim. Aí você vai pra fritada que tem que detonar. Eu fiz o do MC Bin Laden e fiz o do Mamãe Falei. E eu tratei as duas como tem que se tratar, na minha opinião, cara. Certo. Que é tipo assim, cara... A linguagem é essa. Eu vou fazer piadas pesadas. Quem assiste meu fritada vai ficar em choque. Não, esse não é o Vitor fazendo. Mas é porque minha cabeça é igual, como se eu estivesse fazendo um roteiro. Certo. Isso aqui é pra algo específico. Então, se é pra algo específico, eu vou escrever pra esse algo específico. Certo. Nossa, mas assim, a pessoa que assistiu... Foi bom, hein, cara? O Mamãe Falei, eu vi. Você curtiu? Demais. Nossa, eu fui pra... fui, né? Você confortou? Tava confortável fazer essa... Em você mesmo? Tava muito nervoso. Não, mas eu dizendo assim, quando fez a fritada contra a Mamãe Falei e o Bin Laden. E o Bin Laden, tu fez como persona ou tava confortável, tipo... Vitor Amar sendo Vitor Amar mesmo, não? Cara, eu acho que, sinceramente, eu fui zero a minha persona. Assim, zero é foda falar, porque é impossível ser zero. Sim. Mas eu acho que eu me coloquei atrás e deixei o formato na frente. Tipo isso, assim, sabe? Tem muita piada que eu olho ali e fico assim, nossa, não acredito que eu falei isso não, meu irmão. Nossa senhora. Isso aqui não corte sem contexto, eu sou preso facilmente, assim, sabe? O que mais tem é corte sem contexto, né? Mas foi... Eu tava com muito frio na barriga de fazer o fritada, cara. Mas foi muito legal. As 2 vezes que eu fiz, eu gostei, assim, cara, de ter feito, assim. Que bacana, mano. Do Mamãe Falei, eu fiquei com muito medo depois que eu aceitei, que eu fiquei assim, mano, não será que eu devia ter aceitado fazer esse rolê, mano? Isso aí depois. Esses caras adoram, velho. Vai uma política na internet, isso aí vai dar ruim. Veio o Vitor Amar de lá quando começou, quando fez comídias. Não deveria estar aqui. Exatamente. E Vitor, e o Multishow, esse concurso que teve agora recente e tal? Mais um que foi... A loucura. O meu karma. Um reality, né? Foi uma loucura, cara. Eu fiquei 1 mês e pouco no Rio. Eu achei muito legal a iniciativa do que eles quiseram fazer ali. Eles quiseram repaginar o Prêmio Multishow de Humor. E eu acho que a forma como eles escolheram fazer ajudou muito os comediantes que estavam envolvidos no projeto. Porque antes, o que era o Prêmio Multishow de Humor? Era um show sobre os jurados. Não era um show sobre os comediantes. Por quê? Porque o comediante subia no palco do nada pra fazer 3 minutos, a plateia não sabia o background de nada dessa pessoa que tava ali, né? Tipo, uma coisinha ou outra, mas não dava pra você se apegar pela pessoa que tava fazendo. A pessoa entrava como um show de calouros, então ela ia fazer 3 minutos e aí ficava meia hora dos jurados. Loucura, assim, uma jurada mais crítica, o outro mais legalzão, o Sérgio Malandro falando nada com nada, né? E meia hora de loucura. Você é horrível, não sei o que lá. E a pessoa aqui 10 minutos assim. Mas é um canhão de, querendo ou não, assim, até internamente. Muita gente muito incrível participou do Prêmio Multishow de Humor. Muita gente. Que hoje é gigantesca, passou por ali. Só que eu acho que essa reformulação que eles fizeram de transformar num formato mais reality ajudou primeiro a preservar os comediantes e a transformar o show sobre os comediantes, porque virou uma parada sobre o processo de se criar, o nervosismo de estar fazendo, a convivência de você estar colaborando com outros comediantes, como é que eu faço pra fazer uma linguagem de comédia que eu não domino tanto, sabe? Tipo, como você se sente ali, como é que você tá se preparando, você dá depoimentos. Então, eu acho que o público que assiste tem uma possibilidade um pouco maior de te enxergar como artista, de te enxergar como a pessoa que tá fazendo. Não é só, tipo, tô assistindo um negócio pra julgar, um se vira nos 30, sabe? Tipo, sim, claro. Então... A pessoa entende qual é o processo todo que tem por trás disso. Exatamente. Então a pessoa pode até não achar engraçado alguma coisa, mas dificilmente ela vai, tipo... de alguma forma, o artista vai se sentir desrespeitado em algum lugar, sabe? Ou desvalorizado em algum lugar. Então, eu achei essa tentativa deles de fazer essa mudança, achei muito válida, achei muito legal. E aí, fiquei 1 mês nessa doideira, assim, né? A real é que eu relutei muito antes de topar fazer. Eu achei muito legal quando eu recebi o convite, muito massa. Só que
A Luana tava grávida, né? E eu teria que ficar um mês no Rio. E eu fiquei pensando muito se eu deveria ou não topar fazer esse corre, né? E assim, cara, o que me fez foi, primeiro, a possibilidade de mostrar meu trabalho. Eu sempre acho que, tipo assim, cara, tem pessoas ali internamente do Multishow, da Globo, que poderiam ver meu trabalho de alguma forma, pessoas que eu poderia conhecer no reality, que poderiam me conectar de alguma forma e fazer mais coisas. Eu sempre penso que você pode agregar coisas pra você. Certo. E grana, né, mano? Eu vou ter um filho. Então, tipo assim... Agora começa beleza, vou fazer um negócio pra televisão. Eu vou receber por isso. Então, tipo assim... Ok, vamos fazer esse corre acontecer, né? Vamos trabalhar, vamos fazer. Só que eu me surpreendi muito. Conheci muitas pessoas legais lá dentro. E eu tive a oportunidade de fazer um número pro meu filho, que foi o que me levou pra final. E foi um momento muito especial pra mim. Me emocionei, chorei igual um desgraçado, assim. E foi o número que me levou pra final. Então, com certeza, foi uma parada que eu nunca vou esquecer, que eu vou mostrar pra ele quando ele tiver mais velho. Que bacana. Porra, parabéns. E até falando nesse tema, e até pra gente encerrar, porque daqui a pouco o Vitor tá no palco, é verdade, né? Nossa, eu falo demais, me desculpa. Eu sou muito prolixo, gente. Eu começo a falar e eu vou abrindo parênteses, me perdoa. Você é o tipo do cara que dá vontade de a gente ficar conversando, pô, porque é um papo bom, que muito legal, gente. Parabéns. Mas... essa tua nova fase aí, né? Inclusive com o show que leva esse nome, né? Vitor Amar Papai, né? Cara, me conta um pouco aí disso. O que mudou na tua vida agora com a chegada do teu filho, show novo? Quem vem assistir teu show, quem vai nos próximos, né? Nos lugares por onde você vai passar com esse show, o que vai assistir? Eu acho que esse show é um equilíbrio de dois Vitors que existem em mim como comediante. Eu acho que tem um Vitor que foi o que me trouxe a ter um público e crescer no meio da comédia, que é uma parada mais inocente, mais familiar, que fala muito sobre o que tá na minha raiz, que volta muito pras minhas raízes, fala muito das pessoas que eu amo, fala muito da minha base. Meu humor faz muito isso, meu humor fala muito nesse lugar. Só que também tem um Vitor meu nonsense. Eu tenho um Vitor que, tipo assim, tem um lado da minha persona que gosta de constrangimento, que gosta de fazer umas coisas meio malucas, meio doidas, assim, e casar essas duas personalidades é muito diferente, é muito difícil. O show que eu tava fazendo antes desse show era um show completamente maluco, era um show doido, assim. E eu não planejei ter um show sobre meu filho. Essa que é a real. Eu nunca... Eu falei, não vou essa persona de pai, não sei nem se combina comigo, será que eu vou fazer isso? Só que o processo de meu filho nascer e o processo de como isso mexeu comigo fez com que eu quisesse falar sobre isso. Então, eu parei de fazer o show que eu tava fazendo, que era um show que eu gostava muito, porque eu senti que falar sobre isso agora, nesse momento, ia ser muito real, ia ser muito verdadeiro. E eu acho que comédia tá muito ligado com isso, saca? Então, eu tentei nesse show unir as duas coisas. Esse show, ele tem uma coisa minha muito familiar, muito do coração, muito de raiz e muito sincera. E também tem umas maluquices no meio, dentro desse mesmo tópico, também desse mesmo tema de ser pai. Que muda tudo, cara. A real é que, tipo assim, agora finalmente eu tô sentindo que eu parei de ser jovem, finalmente, assim, sabe? Finalmente eu tô parando de ser jovem, finalmente, cara, finalmente eu tô me tornando, eu tô a passos largos de ser um velho doido. Essa é a minha meta de vida é essa. Você já tá sentando na varanda, eu quero ser aquele velho com a camisa aberta até aqui, um cabelo despenteado, desgrenhado, assim. Vai no Vovô Vitor que ele vai me mentir, contar umas histórias nada a ver, sabe? Eu quero ser... E eu sinto, cara, que meu filho me trouxe muito de volta pras minhas responsabilidades, sabe? Meu filho me trouxe muito de volta pra colocar o pé no chão e pra firmar o golpe, pra querer entregar o melhor que eu posso entregar, de querer fazer dinheiro, mas de querer fazer o dinheiro através de um bom trabalho, de querer fazer acontecer, de não deixar a peteca cair, porque agora eu preciso fazer isso por ele. Então eu acho que ele me trouxe uma força que eu tava precisando muito. Muito mesmo, assim, saca? E eu sinto que ele tem 3 meses, e em pouco tempo de existência ele não tem noção tanto que ele já me ensinou, saca? Legal, então, eu acho que ser pai é uma eterna descoberta. Se fosse pra eu resumir nesse
pouco prazo de pai que eu tenho, eu acho que ser pai é uma eterna descoberta e um eterno aprendizado. Eu acho que quando você acha que você aprendeu, você tá aprendendo de novo. Quando você acha que você acostumou, você tá desacostumado de novo. Que e eu bacana. acho que essa que é a graça do rolê. Muito legal. Parabéns, show de bola. Foi um prazerzão Valeu, conversar, conhecer você Da melhor. hora, Muito tamo obrigado. junto. Pô, muito obrigado pela tua presença Desculpa eu aqui. falar demais, viu, Não, gente? cara, pô, legal pra caramba. Foi muito, muito bom falar com você. O programa bom, nem é tamo meu, junto. mas Bro. já vai lá, continua. Obrigado, bro. Obrigado, mesmo. cara. Obrigado. Parabéns, hein, mano. Deus abençoe muito. É nóis, parabéns. Então, pra junto. você que não assistiu ainda o show do Vitor Amar, não deixa de assistir. O cara é uma fera. É uma fera. Pô, Sem a palavras. trajetória já fala por si. Bah, Né? Então, pô, você que ainda não assistiu esse show, assista. É imperdível. E valeu, gente. Até o próximo episódio. Foi legal contar com vocês. E esperando que vocês continuem aí dando essa força pra gente. assistindo, compartilhando. É isso aí. curtindo. É isso Valeu, aí, valeu. Foi bom, hein? Foi Tamo muito bom junto, estar com vocês. gente. É nóis, tamo Valeu, junto. gente. Abraço. Tchau, tchau. The House.